Olá, meu nome é Vivi e aqui no canal nós contamos histórias de terror, contos enviados por vocês e tudo desse universo misterioso que a gente ama. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixe o seu comentário, curte e compartilhe com seus amigos. Vamos para a história de hoje, e a história de hoje é A Gravação. Meu nome é Rafael e eu trabalho como editor de vídeo freelancer. Eu aceito todo tipo de trabalho: casamentos, aniversários, vídeos corporativos, qualquer coisa que pague as minhas contas. Mas o que aconteceu há 3 meses atrás me fez questionar se algum dinheiro vale tudo que eu passei. Tudo começou com um e-mail estranho. Era de madrugada quando eu recebi. E o remetente era apenas uma sequência de números, 447. O assunto dizia: trabalho urgente, pagamento adiantado. Normalmente eu deletaria algo assim, mas a curiosidade gritou mais alto. A mensagem era direta: preciso que edite um material. São aproximadamente 6 horas de gravação. Pagamento R$15.000, metade adiantado e o resto quando concluído o serviço. Interessado? Poxa, R$15.000 para editar 6 horas de vídeo? É claro que eu aceitei. Era bom demais para ser verdade. Quando eu conferi minha conta bancária no dia seguinte, estava lá, R$7.500, mas não tinha nome do depositante, apenas transferência recebida. No e-mail seguinte vieram as instruções e um link. No download do arquivo, tinha 47 GB. As instruções eram bizarras. Primeiro, trabalhe sozinho, de preferência à noite. Segundo, não mostre o material para ninguém. Terceiro, corte apenas as partes que eu marcar no arquivo de texto anexo. Quarto, não assista além do que for necessário para editar. Quinto, quando terminar, envie para o link que eu fornecerei. E sexto, delete tudo do seu computador. Era estranho? Sim, mas 7.500 já estavam na minha conta e eu precisava muito daquele dinheiro. Baixei o arquivo naquela mesma noite. Eram 4 vídeos, datados de dias diferentes. O arquivo de texto indicava os trechos que deveriam ser cortados, com os tempos precisos de onde deveriam ser realizados. Abri o primeiro vídeo. A imagem mostrava o interior de uma casa. Móveis antigos, papel de parede desbotando, TV de tubo desligada. Tudo tinha um aspecto abandonado, coberto por uma fina camada de poeira. Nada acontecia. Avancei o vídeo. 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Mas havia apenas uma sala vazia. Uma luz natural, mudando conforme passava o dia. Então, aos 53 minutos, algo se moveu. Foi uma sombra rápida. Passou pela porta ao fundo da sala. Tão rápido que eu quase pensei ter imaginado alguma coisa. Então eu voltei o vídeo. Assisti em câmera lenta. E sim, definitivamente algo ou alguém tinha passado ali. Conferi o arquivo de texto. O primeiro corte era exatamente neste momento. Dos 52 minutos e 30 segundos aos 54 minutos e 10 segundos. Deveria remover a sombra. Fiz o corte e continuei. O vídeo seguia monótono. A luz do dia sumindo, a sala ficando gradualmente mais escura, até que na marca de 1 hora e 47 minutos ouvi algo. Um som abafado, como se viesse de longe, de outro cômodo. Era choro? Sim, definitivamente era o som de alguém chorando, baixo, sufocado e em desespero. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha. Aumentei o volume e o choro continuou, constante e angustiante. Mas a sala permanecia vazia. Conferi o arquivo de texto. Cortar de 1 hora e 46 minutos até 1 hora e 52 minutos. Fiz o corte, mas aquele som ficou ecoando na minha mente. Já se passava da meia-noite quando eu abri o segundo vídeo. Mesma câmera, mesma sala.
Mas dessa vez a gravação já começava à noite. A sala estava quase completamente escura, iluminada apenas por uma luz bem fraca que vinha do corredor. Avancei o vídeo na velocidade 4, procurando algo relevante, e então eu vi, aos 34 minutos, uma figura entrou na sala. Pausei imediatamente e voltei à velocidade normal. Era uma mulher, cabelos longos, escuros, vestindo o que parecia ser um camisão branco. Ela entrou lentamente na sala, movendo-se de forma estranha, quase mecânica. Parou no centro da sala e ficou ali, completamente imóvel, de costas para a câmera. Meu coração acelerou. Havia algo profundamente errado com aquela cena. Ela ficou ali por quase 10 minutos sem se mover, sem fazer nada, apenas parada. Então, lentamente ela começou a girar a cabeça. Não era o corpo todo, era apenas a cabeça. Girando, girando, até ficar de frente para a câmera. Eu não consegui ver o rosto dela. Pela distância e pela escuridão não era possível, mas eu senti que ela estava olhando diretamente para a lente, diretamente para mim. E ela ficou assim por alguns minutos. Então, de repente ela saiu correndo da sala, desaparecendo pelo corredor, com uma velocidade antinatural. Minhas mãos tremiam enquanto eu conferi aquele arquivo de texto, cortados 33 minutos aos 48 minutos. Estava claro agora. Quem quer que tivesse me contratado queria que eu removesse todas aquelas aparições. Mas por quê? E o que era aquilo que eu estava editando? Eu deveria ter parado ali. Deveria ter devolvido o dinheiro e deletado tudo. Mas tinha algo em mim que precisava entender o que era tudo aquilo que tinha acontecido. Então eu abri o terceiro vídeo. E dessa vez a gravação estava diferente. A câmera tremia levemente, como se estivesse sendo segurada por alguém. Ainda mostrava a mesma casa, mas agora percorria os cômodos. A pessoa atrás da câmera respirava fundo, pesado, ofegante. Passos apressados ecoavam pelo piso de madeira. "Ela está aqui!" Uma voz masculina sussurrou. "Eu sei que ela está aqui." A câmera virou bruscamente para a esquerda, mostrando uma escada que subia para o segundo andar. A iluminação era precária. Apenas uma lanterna que a pessoa que estava gravando segurava. "Júlia?" A voz chamou. "Júlia, onde você está?" Tudo ficou em silêncio. A câmera começou a subir a escada, degrau por degrau, e a respiração ficava cada vez mais agitada. No topo da escada, um corredor com várias portas fechadas. "Júlia, Júlia, por favor, volta para mim. Eu sei que você não queria fazer aquilo. Foi um acidente e eu perdoo você." Então a primeira porta se abriu lentamente. O quarto estava vazio, a cama desarrumada. Roupas pelo chão. A câmera se virou para a segunda porta, também vazia. Terceira porta, quarta porta, todas vazias, até a última porta do corredor. A câmera ficou na maçaneta. A mão do homem apareceu, tremendo, tentando alcançar a porta. Então ele girou a maçaneta e a porta se abriu. E ela estava lá, aquela mulher dos cabelos escuros, de camisão branco, parada no centro do quarto, de costas. "Júlia?" A voz do homem falou meio embargada. "Júlia, meu amor, volta para casa." Mas ela não se mexia. "Por favor, as crianças sentem a sua falta. Eu sinto a sua falta." E tudo ficou em silêncio absoluto de novo. Até que do nada ela começou a se virar, lentamente. E quando o rosto dela apareceu na luz da lanterna, eu entendi por que aquilo precisava ser cortado. Não era nem um pouco humano. Os olhos eram completamente negros e fundos, a boca aberta com um sorriso impossível, largo demais, esticando a pele do rosto, de forma bem grotesca. "Você não deveria ter voltado aqui," ela disse, mas a voz não parecia sair da boca dela. Ela vinha de todos os cantos daquela casa. A câmera caiu no chão, mostrando o teto,
Então pôde-se ouvir alguns sons de luta, gritos, algo sendo arrastado. E então tudo ficou em silêncio de novo. E a câmera ficou ali, filmando o teto, por mais 2 horas até a bateria acabar. Meu estômago naquela hora já estava se revirando. Eu levantei da cadeira e fui até a cozinha. Bebi água, mas minhas mãos não paravam de tremer. Que merda eu tinha acabado de assistir. Decidi voltar para o computador. E ainda faltava o 4º vídeo. Conferi o arquivo de texto. Apenas um corte marcado, dos 12 minutos aos 15. Respirei fundo e abri o último arquivo. A câmera estava de volta à posição inicial, estática, na sala de estar. Mas algo estava diferente ali. Havia sangue pelas paredes. Não muito, mas tinha algumas manchas, como se alguém tivesse encostado as mãos ensanguentadas ali. No centro da sala havia algo coberto com um lençol branco. Eu não sabia o que era, eu não queria saber o que era, mas no fundo eu sabia. Aos 12 minutos, exatamente onde começava o corte que eu deveria fazer, o lençol começou a se mover. Algo estava se levantando debaixo dele. Eu me levantei tão rápido que caí da cadeira. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Mas eu não consegui parar de assistir aquilo. A figura debaixo do lençol ficou de pé. Lentamente começou a puxar o tecido, revelando a mulher por baixo. Mas não era a mesma. Ela estava diferente, mais sólida e mais real. Então ela olhou diretamente para a câmera e sorriu. Obrigada por me libertar, ela disse, e a tela ficou totalmente preta. Olhei para trás, derrubando minha garrafa de água. Meu escritório, que era no meu quarto improvisado, de repente parecia pequeno demais, escuro demais. Eu olhei para o relógio, era 3h47 da manhã. Eu precisava terminar aquilo, eu precisava fazer os cortes e enviar o arquivo para nunca mais precisar pensar naquilo. Passei as 2 próximas horas finalizando a edição, removendo os trechos marcados. Meus dedos tremiam sobre o teclado. Várias vezes eu tive que pausar, olhar para trás e me certificar de que eu estava sozinho no apartamento. Quando eu terminei, eu enviei o arquivo para aquele link fornecido. Imediatamente eu recebi uma resposta. Recebido. O restante do pagamento será efetuado em 24 horas. Delete todos os arquivos conforme foi acordado. Fui deletar o vídeo, mas eu hesitei. Algo me dizia para manter uma cópia de todos aqueles vídeos, para ter prova de tudo o que eu vi, mas o meu computador desligou sozinho. E quando eu liguei novamente, todos os arquivos tinham sumido. Os vídeos originais, o projeto de edição e até o e-mail com as instruções. Tudo sumiu, como se nunca tivesse existido. Os próximos dias foram estranhos. Eu não conseguia dormir direito. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via aquela mulher se virando e sorrindo. O restante do pagamento caiu exatamente 24 horas depois. R$ 7.500, sem identificação. Tentei me convencer que aquilo teria sido só um filme de terror amador. Alguém fazendo efeitos especiais, criando uma creepypasta bem elaborada. Mas algo na forma de como aquilo foi filmado me parecia real demais. Uma semana depois, eu estava navegando nas notícias locais e vi uma matéria que fez o meu sangue gelar. Dizia assim: família desaparecida. Buscas continuam por homem e 2 crianças desaparecidas há 3 meses. E havia uma foto na notícia. Um homem sorridente com 2 crianças pequenas. E ao lado dele, uma mulher. Uma mulher de cabelos escuros. E a legenda dizia: John e sua esposa Julia, falecida há 6 meses, e os filhos. Era ele. O homem do vídeo era ele. E era ela também, aquela mulher. Segundo a matéria, Julia tinha morrido em circunstâncias misteriosas. E alguns meses depois, o seu marido e os seus filhos desapareceram.
A última localização conhecida dele foi a antiga casa em que ela havia morrido. Era aquela casa, a casa dos vídeos. Senti náuseas, corri para o banheiro e não aguentei, eu vomitei ali mesmo. Quando voltei, havia um novo e-mail no meu computador e o remetente era o 447. Assunto: novo trabalho. Então eu deletei imediatamente, de tão assustado que eu estava. Bloqueei o remetente e até considerei formatar o computador inteiro. Mas naquela noite, algo aconteceu que me fez questionar tudo. Eram 3 da manhã quando eu acordei. Não sei o que me acordou, talvez um som, talvez apenas a sensação de que algo estava errado. Meu quarto estava escuro, apenas a luz fraca do poste da rua estava entrando pela janela. E então, eu vi aquela cena. No canto do quarto, perto do guarda-roupa, havia uma sombra. Não era uma sombra normal, era uma sombra em pé, imóvel, com um formato humano. Meu corpo inteiro congelou, eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Então aquela sombra começou a se mover. Lentamente ela se moveu pela parede, contornando todo o quarto e aproximando-se da minha cama. Fechei meus olhos com força, como uma criança, tentando fazer o monstro desaparecer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. E quando abri os olhos, ela estava ao lado da minha cama, de pé e olhando para mim. Ainda não conseguia ver o rosto, apenas um contorno escuro contra a parede que era mais clara. E então uma voz, aquela mesma voz dos vídeos, disse: "Você assistiu." Não era uma pergunta, era uma constatação. Você não deveria ter assistido. Eu consegui finalmente me mover. Pulei da cama, corri para o interruptor e acendi a luz. O quarto estava vazio, completamente vazio. Mas no espelho do guarda-roupa refletido, eu podia ver algo escrito na parede atrás de mim. Estava escrito com algo escuro, que parecia sangue. Eram apenas números: 447. Mas quando eu me virei para olhar a parede, simplesmente estava limpa. Eu não voltei mais para o meu quarto naquela noite. Fiquei na sala, com todas as luzes acesas, até o sol nascer. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu computador ligava sozinho de madrugada, mostrando uma pasta vazia chamada Júlia. Recebia ligações de números desconhecidos e quando eu atendia, só tinha aquela respiração pesada, como se fosse respiração do homem do vídeo. E as sombras estavam sempre lá, no canto dos olhos, nos reflexos, nos lugares escuros do apartamento. Procurei ajuda, fui a um padre, fui a um parapsicólogo, mas todos olhavam para mim como se eu estivesse ficando louco. Até que eu encontrei alguém em um fórum online. Alguém disse ter passado por algo parecido, e então me explicou. Alguns vídeos carregam mais do que imagens, carregam impressões, ecos, e quando você assiste, você realmente presta atenção naquilo, você se conecta com algo que está além da tela. Você simplesmente abre uma porta. E agora precisa fechá-la, antes que seja tarde demais. Hoje fazem exatamente 3 meses desde que eu editei aqueles vídeos. Me mudei de apartamento, troquei de número e até considerei me mudar de cidade. Mas não adianta. Ela está sempre lá. Ontem à noite eu acordei e ela estava parada ao lado da minha cama, mais nítida do que nunca. Eu podia até ver os detalhes do seu rosto, os olhos negros e vazios e aquele sorriso impossível. Você me libertou, ela disse, e agora faz parte da minha história. Quando eu acordei essa manhã, eu vi que tinha recebido um novo e-mail. Era um e-mail de mim mesmo, e o assunto dizia: trabalho urgente, pagamento adiantado. E quando eu abri, havia um link para download, um vídeo de mim mesmo, dormindo, sendo filmado de dentro do meu quarto, de um ângulo impossível.
E no fundo, parada no canto, assistindo, lá estava ela. Bom, eu não sei quanto tempo me resta, não sei o que ela quer comigo, eu não sei como terminar isso. Mas se algum dia você receber um e-mail estranho, oferecendo dinheiro fácil para editar um vídeo, não aceite, não importa quanto paguem, porque algumas coisas não devem ser vistas. E uma vez que você vê, você nunca mais consegue parar de vê-las. Bom, eu descobri isso da pior forma. Então, pessoal, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui sua opinião nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau!